Olá pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer poder estar aqui ministrando esta aula sobre uma sessão de pesquisa em voz que envolve o medo de falar em público. Mais especificamente, nós iremos abordar os fatores associados ao medo de falar em público, que são ansiedade e estresse. Meu nome é Alexandre Leira, sou fonoaudiólogo especialista em voz e atualmente faço mestrado na UFSPA, no PPG de Ciências da Reabilitação, sob a orientação da professora Mauriceia Cassol. Os conteúdos que nós iremos abordar nesta aula são os fatores associados ao medo de falar em público, ansiedade e estresse, e iremos também falar um pouquinho do meu trabalho de mestrado, que é uma verificação do efeito de um programa de aprimoramento das habilidades comunicativas na ansiedade e no estresse. Quando nós falamos em medo de falar em público, existe uma cadeia que vai gerar este medo. Nós podemos ter os aspectos fisiológicos, mas temos também os aspectos, os fatores associados que são geradores, ou melhor, que são consequências do medo de falar em público, a ansiedade e o estresse. E estes fatores, eles são gerados primeiramente por pensamentos. Os pensamentos que são muitas vezes negativos, são pensamentos que não têm autoconfiança, são pessoas que não têm autoconfiança e começam a demonstrar pensamentos negativos, que em consequência disso vão gerar sentimentos de ansiedade, de estresse. E as atitudes dessas pessoas são atitudes geralmente de fugir das situações em que elas têm que falar em público. Por que as pessoas não falam em público? Não é só por conta do medo que elas têm, mas é por conta dos sentimentos que foram gerados por conta dos pensamentos negativos, pela falta de autoconfiança. E os resultados, consequentemente, são os piores. Os profissionais hoje que não têm uma boa habilidade de comunicação, geralmente eles tendem a ter piores resultados. Nós iremos ver um pouquinho sobre como funciona essa gênese da ansiedade e do estresse. A ansiedade é uma condição emocional complexa e aversiva que tem sua gênese em um emparelhamento de estímulos. Então, vários estímulos podem gerar ansiedade. Geralmente, essa ansiedade ela pode ser normal ou patológica. Mas um único evento aversivo, um único evento que a pessoa não gosta de realizar, que pode incomodá-la ou que pode estar tirando seus pensamentos, eles podem gerar uma condição de ansiedade. E como nós falamos, esta ansiedade de normal para patológica é apenas um detalhe. Ou seja, uma ansiedade normal nós podemos ter em fazer uma prova, em apresentar um trabalho, desde que aquilo não nos tire a nossa paz, o nosso sono, desde que aquilo não comece a fazer com que a nossa vida não caminhe, desde que esta ansiedade ela não gere em nós comportamentos de fuga, de esquiva destas situações. Sentir aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga quando a gente vai falar, sentir às vezes um pouquinho de espera daquele momento, é normal. Porém, quando esta ansiedade começa a gerar sentimentos negativos, sentimentos de inferioridade, então esta ansiedade começa a ser tratada como patológica. E a ansiedade para falar em público, ela tem relação com o medo de falhar em público. As pessoas que têm esta ansiedade, elas geralmente têm medo por conta da exposição às pessoas. Não é fácil você se expor às pessoas que você não conhece. Às vezes, na própria família é difícil de uma pessoa falar. Imagine você em um ambiente que você não conhece as pessoas. Então, essa exposição, esse medo de chegar lá e falhar, não sair a palavra que você está pensando, os pensamentos, a organização de pensamento, começam a gerar estes sentimentos, olha só, estes sentimentos negativos, eu vou falhar, eu vou
eu não vou conseguir, e começam a gerar atitudes que são atitudes negativas. O medo de ser julgado, ele é muito comum. Todos nós somos julgados, mas o medo deste julgamento, o que é que será que as pessoas vão pensar de mim? Se eu fizer este vídeo, ou se eu for falar ali na frente sobre o meu trabalho, as pessoas vão achar o que de mim? Vão me achar, ele não falou bem, ele não tem domínio do que ele fala. Então a gente começa com esses pensamentos que vão gerando os sentimentos de ansiedade e estresse. E aí começa uma resposta do nosso organismo frente a esses pensamentos e a estes sentimentos, que são tremores, sudorese, gagueira na hora de falar, taquicardia, rubor, a pessoa começa a ficar vermelho e começa a ter falhas. Só que estas respostas, elas são geradas a partir dos pensamentos, que geram sentimentos, que geram atitudes, e aí vão gerar os resultados, que são comportamento de fuga e esquiva das situações. Estas respostas inadequadas, que são dependentes da intensidade e da duração do estímulo, vão gerar comportamento de fuga e de esquiva das situações. Existem estudos que falam que quanto maior a ansiedade, maior é o prejuízo na comunicação. Quanto maior a ansiedade, maior o prejuízo na comunicação. E esse prejuízo na comunicação pode ter relação com o tom de voz mais agudo, ou seja, a pessoa começa a criar uma tensão nessa região da laringe, e toda tensão tende a deixar a frequência da voz um pouco mais aguda. A pessoa começa a falar, não consegue controlar o seu tom de voz. A ressonância, ela fica laringofaríngea, fica uma ressonância mais presa aqui na garganta. Há quebras na frequência da voz, ou seja, a pessoa às vezes fala de um jeito, às vezes fala de outro. Há um aumento da tensão muscular, que pode gerar algum prejuízo na sua voz, uma voz mais rouca, mais rugosa. E pode haver também incoordenação pneumofono-articulatória, ou seja, a pessoa não consegue falar e respirar ao mesmo tempo. Ela respira meio que no instinto. Ela vai falando, o ar vai acabando, ela vai começando a tensionar aqui essa região da laringe e vai começando a apresentar falta de ar. É o que nós chamamos de incoordenação pneumofono-articulatória. E pode haver disfluência, que tem relação com a gagueira. Ou seja, a pessoa começa a gaguejar um pouco na hora que está falando por conta desta ansiedade. A ansiedade para falar em público excessiva está relacionada a uma forte motivação para causar boa impressão no outro, e há dúvidas acerca da própria habilidade em conseguir tal impressão. Ou seja, eu gosto muito desse pensamento deste autor, que fala que, na verdade, as pessoas querem passar uma boa impressão, só que essa boa impressão acaba sendo gerando pensamentos negativos e dúvidas a respeito da sua própria habilidade. Ou seja, será que eu consigo? Eu quero passar uma boa impressão, mas será que eu vou conseguir passar essa boa impressão? Será que as pessoas vão conseguir notar que eu estou nervoso? Será que as pessoas vão saber que eu não consigo falar? Então, estes pensamentos começam a gerar esta ansiedade para falar em público. E o estresse? O estresse também é uma condição que está ligada ao medo de falar em público. O estresse, na verdade, é uma reação inespecífica do organismo frente a uma forte exigência externa, que pode ser física ou psicológica. Essa resposta do organismo, ela esteve ou está sendo submetida a estímulos que ameaçam a homeostasia do organismo. Ou seja, a resposta a qualquer evento que geram em nós uma exigência muito forte, essa exigência acaba gerando algum prejuízo que pode ser cognitivo ou emocional. A gente vai ver como isso pode acontecer no nosso organismo e da nossa
performance comunicativa. O estresse ao falar em público é um ato que pode gerar nas pessoas, pode ser considerado como um agente agressor. Ou seja, se você às vezes está com problema no trabalho, pode gerar um estresse. Se você está com problema na sua família, pode gerar um estresse. É um agente estressor. É aquilo que está gerando o estresse em você. E o próprio ato de falar em público, ele pode ser considerado como um agente estressor. Imagine só, a pessoa que pode ter vários problemas na sua vida, mas além destes problemas, o falar em público pode ser considerado como algo que vai gerar um estresse naquela pessoa. E como nós falamos, tendem a efeitos cognitivos e emocionais. Os efeitos cognitivos são decréscimo de atenção e concentração, perda do poder de observação da sua plateia, aqueles famosos brancos, a pessoa está lá e dá aquele branco. Isso é por conta de um efeito cognitivo do estresse, por conta do ato de falar em público. Desorganização da sua apresentação, a pessoa não sabe se está no começo, às vezes está no meio, se está no fim, ela não sabe como envolver a sua plateia, ela começa a se perder no meio da sua apresentação. E os efeitos emocionais que o estresse causa são aumento da tensão física e psicológica, ou seja, esse estresse vai gerar uma tensão muscular que pode gerar alguns prejuízos na sua voz, na sua questão muscular, começa a aumentar os índices de estresse, de tensão física e começa a ter uma redução da capacidade do relaxamento muscular. Aumento da tensão laríngea e uma autopercepção negativa. Todos estes comportamentos, sejam eles cognitivos ou emocionais, eles vão comprometer a mensagem. Ou seja, as pessoas começam a prestar mais atenção aos seus comportamentos negativos do que mesmo a própria mensagem que você está passando. Então, por isso que dentro daquele conceito de conhecimento, habilidade e atitude, o conhecimento ele é importante, mas a habilidade ela é muito importante. Porque se você não consegue demonstrar o teu conhecimento, vai comprometer a mensagem. Por mais que você tenha domínio do seu conhecimento, mas se você demonstrar algum destes aspectos na sua comunicação, vai gerar um comprometimento da mensagem. Agora nós iremos falar um pouco sobre o meu trabalho de dissertação de mestrado, que foi a verificação do efeito de um programa de aprimoramento das habilidades comunicativas, na ansiedade e no estresse. É um trabalho que faz parte do projeto de doutorado do Daniel Marchand, está sob a orientação da professora Mauriceia Cassol. Em relação ao método, é um estudo do tipo ensaio clínico e foi aprovado pelo CEP. Os critérios de inclusão foram homens e mulheres com idade entre 18 e 30 anos e ser estudante universitário. Os critérios de exclusão foram ter participado de algum treinamento em oratória ou similar, exercer atividade regular que envolva falar em público, indivíduos com diagnóstico médico ou psicológico de transtorno fobia social e ter frequentado menos de 75% das intervenções terapêuticas durante o estudo. Inicialmente, a amostra passou por uma triagem psicológica com uma psicóloga que aplicou a escala de ansiedade social de Liebowitz para verificar a existência de transtorno ou fobia social. Os participantes que estiveram aptos após esta triagem preencheram 3 protocolos de autoavaliação que foram realizados pré e pós-intervenção em todos os grupos, tanto no grupo intervenção quanto no grupo controle, que foram CASO, que avalia ansiedade, o PSS, que avalia o estresse, e o SPSS, que avalia falar em público. O SPSS ele avalia a autoavaliação relacionada ao falar em público e ele aborda aspectos positivos e negativos. São 10 itens com um total de 50 pontos.
Então, cada participante do grupo intervenção autoavaliou a sua comunicação em relação a aspectos positivos e aspectos negativos. A escala de estresse percebido, PSS, são 14 itens, que é uma autoavaliação da percepção do estresse percebido. Também foi realizada para verificar qual o nível de estresse destes participantes. E em relação à ansiedade, foi aplicado o questionário de ansiedade social para adultos. O caso, são 30 itens. E cada item ele tem uma escala de Likert, de 1 até 5. 1 está relacionado a nenhum ou pouco mal-estar, tensão ou nervosismo, e 5 com muito ou muitíssimo mal-estar, tensão ou nervosismo. Avalia falar em público, interação com pessoas desconhecidas, interação com o sexo oposto, expressão assertiva e fazer o papel de ridículo. São 5 parâmetros que são subdivididos este questionário de ansiedade social para adultos. A amostra foi dividida em 2 grupos, grupo intervenção e grupo controle. O grupo intervenção participou de oficinas de aprimoramento da comunicação, foram 6 oficinas semanais com a duração de 2 horas, e o grupo controle participou de uma única oficina de saúde vocal com 2 horas de duração. Aqui está descrito as sessões que foram realizadas com os participantes do grupo intervenção, a sessão 1 sobre autoconhecimento vocal, respiração, na sessão 2, sessão 3, articulação e ritmo de fala, sessão 4, coordenação pneumofono-articulatória, sessão 5, entonação e ênfase, e sessão 6, postura e gestos. Em relação aos resultados, participaram no total 39 estudantes universitários. No grupo controle, tivemos 17 estudantes com idade média de 21 anos, 5 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. No grupo intervenção, participaram 22 estudantes com idade média de 21 anos, 5 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Nesta primeira tabela aqui, vocês podem verificar uma análise descritiva das variáveis qualitativas nominais do questionário de caracterização da amostra. Então, além daqueles 3 questionários, tivemos um questionário de caracterização da amostra, que verificou sexo, estado civil, etnia, o curso que eles faziam. Esta tabela aqui demonstra quais são os dados que predominaram na amostra. Então, predominantemente foi do sexo feminino, estado civil solteiro, etnia branco, curso fonoaudiologia, fumo não, álcool não, álcool frequentemente, melhor falando, atividade física sim, tratamento médico não, tratamento psicológico também não. Na tabela 2, nós temos a análise do caso, que avalia a ansiedade. Então, pré e pós. Nós já podemos aqui verificar que, no total, o grupo intervenção ele demonstrou uma média de pré de 101,09 nesse questionário, e pós intervenção, este grupo teve uma média de 83,73, tendo resultado significativamente estatístico apenas neste grupo intervenção. E aqui nós temos os demais parâmetros que são avaliados por este questionário, todos, interação com o sexo oposto, expressão assertiva, falar em público, interação com desconhecidos e fazer o papel do ridículo. Apenas o grupo intervenção teve resultados significativos após a intervenção. Na tabela 3, aqui demonstra os resultados do PSS, que avaliou o estresse percebido pré e pós em ambos os grupos. Aqui nós verificamos que, no total, no grupo controle e no grupo intervenção, nenhum tiveram resultados significativamente estatísticos. Porém, em relação à sua autoavaliação positiva e negativa em relação ao estresse, o grupo intervenção demonstrou aqui uma melhora significativa, ou seja, a autoavaliação positiva ela aumentou após a intervenção, aqui no grupo
no grupo intervenção. E no grupo intervenção, a autoavaliação negativa ela diminuiu. Então, os valores aqui, ó, de 18 diminuíram para 13. Ou seja, o grupo intervenção começou a se autoavaliar de forma mais positiva e menos negativa em relação ao seu estresse. Em relação à autoavaliação em falar em público, tanto na questão, na pontuação geral, o grupo intervenção aumentou esta pontuação em relação ao grupo controle, com resultados significativos, e na autoavaliação positiva, o grupo intervenção também aumentou esta avaliação. Então, eles começaram a se perceber de forma mais positiva, tanto de forma geral como de forma específica positiva. Em relação à discussão, o que é que nós concluímos com estes dados? Então, veja bem, alguns estudos, vários estudos da literatura, melhor falando, já abordam que o aprimoramento destas habilidades de comunicação promovem uma autoconfiança na expressividade da comunicação e conseguem trabalhar os fatores associados ao medo. E com isso, há uma redução na ansiedade. Lembrando de um conceito que fala que a comunicação ela constrói percepção, ela tem um impacto imediato, ela tem um registro inconsciente, ela tem uma reação do interlocutor, ou seja, quando nós nos comunicamos, geramos uma percepção no outro que pode gerar um impacto negativo ou positivo. Esse impacto ele é imediato e é inevitável. Por mais que ele seja um registro inconsciente, mas ele vai ter uma reação da pessoa que está nos ouvindo. Essa reação pode ser de credibilidade ou pode ser de falta desta credibilidade. O aprimoramento destas habilidades comunicativas promoveu o uso consciente das habilidades de comunicação. E aí gera mais o quê? Clareza, segurança na hora de falar as informações. E com isso vai gerar credibilidade frente ao seu interlocutor, que é o que nós esperamos. Que as pessoas que tenham melhor habilidade de comunicação, elas consigam passar, demonstrar essa segurança nas informações. E aí a pessoa que está ouvindo, ela vai dar mais credibilidade para a pessoa que está falando a informação. Resumindo, o caso, ele apenas no grupo intervenção teve redução significativa entre todos os parâmetros na ansiedade. Ou seja, o grupo intervenção teve uma redução significativa em todos os parâmetros. Em relação ao estresse, houve diminuição dos scores negativos no grupo intervenção, aumento da autoavaliação positiva e efeito na diminuição da percepção do falar em público como agente estressor. Em relação ao falar em público, no SPSS, os resultados significativos de forma geral, em relação ao grupo controle, eles aumentaram, o grupo intervenção ao grupo controle, e houve também um aumento da autoavaliação positiva no grupo intervenção. Concluindo, o treinamento das habilidades comunicativas por meio de uma intervenção fonoaudiológica promoveu o quê? A diminuição nos índices de ansiedade, de estresse, aumentou a autopercepção positiva ao falar em público dos estudantes e promoveu uma comunicação mais clara e objetiva. As pessoas que receberam no grupo intervenção o treinamento, elas conseguiram, lembram daquele primeiro slide, dos pensamentos, sentimentos que geram ações e resultados, atitudes e resultados. Os pensamentos destas pessoas provavelmente foram moldados, foram influenciados por conta do treinamento. O treinamento deu mais segurança a estas pessoas. Elas se sentiram mais autoconfiantes para falar e, consequentemente, a ansiedade diminuiu. Ou seja, a ansiedade também está relacionada à falta de treino, à falta de segurança na hora de falar. As pessoas não têm o uso consciente dos parâmetros de comunicação e acabam falhando.
essa falha na comunicação pela ansiedade também é por conta de uma habilidade que ainda não foi desenvolvida. Então, em relação à comunicação sendo uma habilidade, esta habilidade pode e deve ser desenvolvida. O treinamento fonoaudiológico, ele aprimora as habilidades de comunicação em relação aos aspectos verbais, que são as palavras, em relação aos aspectos não verbais, que é a nossa linguagem corporal, e em relação aos aspectos vocais, que envolve os parâmetros da nossa voz. Então, todos estes 3 recursos, quando eles obtêm um treinamento, quando você faz o uso consciente da sua comunicação, acabam gerando na pessoa que está te ouvindo mais credibilidade, mais clareza das informações. Por isso que o nosso estudo mostra que uma intervenção fonoaudiológica, ela ajuda, ela promove a diminuição nos índices de ansiedade e estresse. É válido hoje, mais que necessário, que as pessoas enxerguem no fonoaudiólogo um profissional também do aprimoramento, e não apenas aquele profissional que trabalha com a intervenção em casos já de distúrbios, em que a pessoa apresenta algum distúrbio vocal, algum distúrbio na sua comunicação, mas no aprimoramento, em pessoas que querem melhorar a sua comunicação, querem se comunicar de uma forma mais clara, mais dinâmica, mais assertiva. É importante que essas pessoas saibam do trabalho do fonoaudiólogo. E com isso, eu me despeço de vocês, agradeço desde já pela atenção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço e até a próxima.